Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Solucionática mais uma vez. E neste vídeo eu vou falar sobre a conclusão em textos dissertativo-argumentativos. Fique comigo até o final para que você possa compreender um pouco mais como escrever conclusões. Para quem não é inscrito, inscreva-se e deixe o seu like. Bom, gente, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a conclusão em concursos ou vestibulares, né? Seja Enem, seja FUVEST, que utilizem textos dissertativo-argumentativos. Vamos começar. Bom, nós temos o primeiro assunto, né, que nós também abordaremos, que é sobre como que nós estabelecemos essa conclusão. Como que ela se dá? Vamos entender. Toda conclusão possui um resumo, tá? Então, quando você começa a escrever uma conclusão, você vai resumir essa conclusão da introdução, tá? E essa conclusão, ela pode ser feita através de um argumento de autoridade ou citação, que pode ser direta ou indireta, e depois a intervenção. A estrutura de uma conclusão é essa, tá? Você pode, obviamente, começar uma conclusão citando, mas a estrutura de uma conclusão, ela deve obedecer uma organização. Se você não tem um modo de confecção organizado de uma conclusão, fica muito difícil de você escrever e de você finalizar o seu texto, tá? Então tudo é preciso uma organização. Se você escreve uma redação, você está obviamente trabalhando com ordem e seleção. Sempre assim, tá? Sempre você organiza e você escreve, ok? 2. A conclusão é um parágrafo síntese, tá? Então, quando você escreve uma conclusão, eu quero defender isso, a conclusão como um parágrafo síntese. Ou seja, é um parágrafo que ele é uma síntese de uma introdução. Da mesma forma que a introdução também pode ser um parágrafo síntese, a conclusão também. Então, essa conclusão é um resumo de tudo que você pensa, de tudo que você escreve. É muito melhor quando você vai concluir, você resumir da introdução. Porque se a introdução é uma síntese de uma ideia, por que a conclusão não pode ser feita através dessa introdução? Por que a conclusão não pode ser o resumo da introdução? Ok? Terceiro aspecto. Você precisa ter atenção, tá? Com a conclusão, porque a introdução também é um parágrafo síntese, da mesma forma que a introdução. Então, essa conclusão, ela precisa respeitar a proposta, ela precisa estar de acordo com a proposta sempre, ok? Se você foge disso, se você faz uma conclusão, se você escreve, melhor dizendo, uma conclusão que é fora de tudo que você escreveu, você perde aquela conclusão, você perde aquele parágrafo e você pode até fugir da proposta e ficar com 0. Então tome muito cuidado, tenha muita atenção em relação à conclusão. Porque ela não pode, a conclusão ela não pode fugir. Se você foge da proposta, você corre o sério risco de você zerar sua redação. Então você precisa sempre buscar respeitar
a proposta e o que você escreve também. Não adianta você fazer um texto e depois você mesmo conclui de uma outra forma. Você não está se respeitando, você não está respeitando o que você escreveu, ok? Próximo aspecto, a conclusão, ela possui no seu começo locuções. É muito interessante isso. Tem aluno que confunde locução conclusiva com frases, tá? Uma coisa é você utilizar, por exemplo, um então na conclusão. Em qualquer parágrafo, tá? Em qualquer parágrafo de desenvolvimento, eu vou colocar lá um então. Mas eu não posso repetir esse então, né? Então, se no primeiro parágrafo você colocou então, no segundo você vai colocar finalmente. Estou dando um exemplo aqui. No terceiro você vai colocar em síntese. São as conclusões de desenvolvimento. Pois bem, na conclusão geral do texto, quando você termina o seu texto, é interessante você utilizar locuções conclusivas ou operadores lógico-discursivos fundamentais. Vamos pensar em um aqui. O dessa forma, o primeiro aí, ó. Eu gosto muito de colocar esse dessa forma na conclusão do meu texto. Eu não coloco ele nenhuma vez no texto, ele vai aparecer só ali no encerramento. Ou nessa esteira. Nessa esteira, geralmente, aquele texto mais jurídico, mais voltado para leis, né? Você vai falar sobre leis, aí você coloca nessa esteira. O terceiro que eu quero chamar a atenção, em síntese. Eu falei em síntese naquela hora no desenvolvimento, mas você pode, na conclusão geral, colocar em síntese. Você não escreveu nenhuma vez em síntese, e aí você coloca em síntese. Em síntese é a mesma coisa que sinteticamente. Você não vai colocar sinteticamente, né? Fica um pouco feio, né? Mas é o mesmo valor, porque é uma locução com valor adverbial. Em resumo, a mesma coisa. Resumidamente, aí você coloca lá, em resumo. Em resumo, na conclusão, terminou o texto. Vai lá, em resumo, vírgula, fica muito legal. Porque quem corrige tem a ideia de que aquele em resumo é o quê? É uma conclusão, né? E você está resumindo a introdução, ou você está fechando, encerrando a ideia, né? Síntese do seu texto, você está sintetizando a sua própria ideia. Você está começando a encerrar e aí você coloca em resumo, fica muito bacana, tá? Quinto e último, feitas reflexões. É uma locução, é um operador lógico-discursivo aleatório que eu coloquei, de uso comum, né? Tem pessoas que utilizam, um pouco mais raro, mas feitas reflexões é bem interessante no início de conclusão. Tá? Muitos especialistas trabalham assim também. Feitas reflexões, vírgula, blá, 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 blá. Ok? Bom, quinto aspecto de hoje. A conclusão é o encerramento do texto dissertativo argumentativo. Ela geralmente está bem apoiada na argumentação textual sempre. Então, quando você conclui, você encerra. Ok? E aí também você deve estar sempre apoiando o seu texto. Tá? A conclusão ela é apoiada na sua argumentação. A conclusão ela é apoiada na sua introdução. Está tudo ali bem encaixado, bem conectado. Sexto aspecto. O argumento de autoridade é representado por uma citação de algum especialista ou expertise no assunto, sempre, tá? Quando você conclui, você coloca a opinião também de um grande especialista. Grandes redações de grandes concursos foram feitos assim, né? Foram feitas assim. Então, essas redações, elas trabalharam com citação na conclusão, tá? O candidato foi lá, colocou dessa forma, por exemplo, né? Aí vírgula, aí coloca lá, faz um resumo,
né? Ele consegue sintetizar sua própria introdução, sua própria ideia geral, e aí começa uma citação de uma autoridade ou do próprio assunto que foi colocado na introdução. Às vezes na introdução ali tem ali uma citação, e aí na conclusão ele encerra com essa ideia que foi falada lá na introdução, tá? Então ele faz novamente uma citação da mesma forma que fez na introdução, claro, com outras palavras ou mostrando outros aspectos que ele não ali elucidou, e isso fica bem elegante, tá? Bom, oitavo aspecto, a conclusão possui uma intervenção, que é uma solução para o problema, tá? Então essa intervenção ela é muito importante. Geralmente ela já vem ao final, o terceiro segmento aí de uma conclusão. Então o primeiro segmento eu posso chamar de operador lógico discursivo, é o primeiro segmento importante. Depois é o resumo, tá? Terceiro essa intervenção, né? Ou o terceiro pode ser o argumento de autoridade, e essa quarta ideia que se segue no seu parágrafo de conclusão, aí ele é o quê? Ele é a intervenção, tá? Vamos dizer que existam 4 segmentos na conclusão: o operador lógico discursivo ou a locução conclusiva, o resumo da introdução, a citação ou argumento de autoridade e a intervenção. O que é a intervenção que eu falo? É a solução. Isso está de acordo com critérios de bancas examinadoras importantes, como, por exemplo, o próprio Enem. Tá? O próprio Enem utiliza esse recurso para critério. O critério é esse. Intervenção seria a solução. Ele é o último. Ele encerra, ele fecha a sua conclusão. Geralmente você começa, como por exemplo, vou falar novamente, dessa forma, e aí lá no finalzinho você, sendo assim, então esse sendo assim, vírgula, ponto, sendo assim, vírgula, e aí você faz a intervenção, você soluciona definitivamente o problema que está sendo tratado no seu texto dissertativo argumentativo, ou dissertativo, né, para quem prefere. 10º caso é assim: nós temos que entender o texto como uma conclusão que tem essa solução, tá? E que você, ao longo do seu texto, muitos trabalham assim, escrevem, e no desenvolvimento vai em cada parágrafo tratando de soluções, mas não são soluções grandes. Isso é ótimo, tá? Então, no segundo parágrafo, vamos supor, 5 parágrafos. O primeiro fez lá concluiu, né, com intervenção. O segundo, uma nova e pequena intervenção. Terceiro, uma nova e pequena intervenção. Então você vai criando em cada parágrafo do seu texto, desses 5, intervenções. Por exemplo, são 5 parágrafos, o último, ou 4 parágrafos, né? Geralmente 4 parágrafos. E aí o último vai ficar essa intervenção maior. Ou se forem 5, o último parágrafo, que é a conclusão, no final, o último segmento, é a conclusão mais forte, tá? Seria uma conclusão maior e realmente definitiva, tá? Então essa conclusão textual é a conclusão final. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.